Está bom aqui, viu? O ambiente está convidativo para que o Espírito Santo haja. O ambiente está bastante solene para que o Espírito Santo manifeste em nós, porque nem sempre ele se manifesta, mas sempre ele está. Eu quero deixar um versículo, gostaria que todos vocês abrissem suas Bíblias. Isto, Salmo de número 66. Salmo de número 66. O versículo de número 18. Salmo de número 66, versículo de número 18. Podeis ficar assentados, apenas a leitura de um versículo, que diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu gostaria que toda o Mimobrate dissesse comigo estas palavras lendo. Vamos, todos juntos. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Podeis fechar suas Bíblias. Atender é aceitar. E nós não podemos aceitar no nosso coração. Ainda que venha na nossa mente, mas antes que venha para o nosso coração, devemos rebater, combater, brigar, lutar, para que saia da nossa mente. Certo pregador, fazendo uma ilustração, ele diz o seguinte: nós não podemos evitar que um pássaro pouse em nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho e choque ovos na nossa cabeça. Deu para perceber a comparação? A pessoa vai andando, de repente um pássaro vem por cima, você não vê, ele pousa na tua cabeça, então você, com a sua mão, você o retira, então ele não faz ninho. Mas se você deixar ele abaixar, colocar ovos, fazer ninho, chocar, isso tem um perigo muito grande. Então nós não temos como evitar que pensamentos negativos, pensamentos viciosos venham a cometer a nossa mente. Isto é praticamente impossível. A nossa mente é muito fértil. Nós pensamos em tantas coisas ao mesmo tempo. Aliás, a nossa mente, o ser humano, é a máquina mais perfeita que o homem já viu. O homem, chamado homem, genericamente falando, homens e mulheres. Este atender na nossa mente, e deixar gerar e vir para o nosso coração, a Bíblia diz que gera morte. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Veio um pensamento na cabeça de Eva, ela transmitiu para Adão, Adão achou boa ideia, e chegou ao ponto que chegou, e até hoje a humanidade geme
chora e morre, porque o salário do pecado é a morte. Então a minha palavra, se depender de mim, serei breve, é aconselhar a todos vocês que são adolescentes, moços e moças, para não deixar a iniquidade na sua mente. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Porque Deus conhece o nosso coração. Há coisas que passam pela nossa mente que você não deve permitir que desça para o coração, porque se for para o coração, a situação piora, fica difícil tirar. Aí você atendeu a iniquidade, você recebeu, você aceitou, e o Senhor não te ouvirá. Mas quando está na tua mente e o teu coração entra em ação, e o teu coração volta para Deus, você guerreia, você luta, você jejua, você ora, você clama, e você diz: ah, Senhor, não é isso que eu quero. Esse pensamento mau, Senhor, está no meu coração, esse pensamento de vingança, este pensamento de vingança, esse pensamento de revolta, esse pensamento vicioso está no meu coração, está na minha mente, mas eu estou em guerra, Senhor, entrei em guerra, para que ele não desça para o meu coração. Lá em 2 Samuel, aconteceu um episódio que certa vez, não sei a hora do dia ou da noite, a Bíblia não relata, Davi, o rei Davi recebeu uma visita de um homem muito importante, chamado Natã. Esse homem era profeta. Ele chegou em sua casa, por certo o rei o recebeu satisfeito, né? Receber a visita de um profeta é uma honra. E Natã então começou a conversar com Davi e contou para ele uma parábola. Davi, havia numa pequena cidade um homem pobre e um homem rico. O homem pobre tinha muitas ovelhas, muitas vacas, ele era muito rico. Mas habitava nesta pequena cidade também um homem pobre que só tinha uma ovelha. Só esta ovelha, não tinha mais nada. Ele amava tanto aquela ovelha que ela dormia no seu regaço, isso no seu lar. Mas chegando um viajante em casa deste homem rico, este homem rico, ao invés de pegar de suas ovelhas, de seu gado, para fazer um guisado, um almoço para aquele viajante, mandou o seu criado na casa daquele pobre coitado e tomou-lhe a sua ovelha única e a matou, fez um guisado para o viajante. Quando Natã terminou de contar esta história, esta parábola, Davi ficou encolerizado, Davi ficou irado, ficou nervoso e respondeu: digno de morte é este homem que fez tal coisa. E Natã respondeu: você é este homem, tu és este homem. Te dei o trono de Saul, te livrei das mãos de Saul, tu tomaste as mulheres de Saul, te dei o reino de Judá e o reino de Israel. E se você quisesse mais uma coisa, eu te daria. Mas você, ou tu, se revoltaste contra mim, tomando a mulher de Urias. Nós aprendemos nesta história de Davi um perigo muito grande do crente ficar em casa no dia de uma reunião da sua igreja. Um jejum, uma oração, uma vigília, um estudo bíblico, um culto à noite, não sei, um ensaio da mocidade, alguma coisa semelhante, e ficar em casa. Foi o que Davi fez.
Joabe, o general, estava na guerra contra os amonitas, e Davi simplesmente passeando no seu palácio. E uma mente vazia é uma oficina do diabo. Ele andava para lá, andava para cá, até que chegou no alto, numa varanda alta. Quando olhou mais para baixo, ele viu o que não deveria ver. Se ele tivesse na guerra, não teria visto. Ele viu porque não estava na guerra. Viu uma mulher se banhando, e ele cobiçou aquela mulher, até que vê-la a primeira vez não é pecado, porque o primeiro olhar não é pecado, o segundo já é. Você vê porque você enxerga, né? Você tem os olhos, graças a Deus, seus olhos estão perfeitos. Então você viu a primeira vez, tira os seus olhos, não aprendas com os teus olhos, está escrito na palavra de Deus. O primeiro olhar não é pecado, o segundo olhar já se torna pecado, já entra cobiça, concupiscência. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele mandou buscá-la, ele era Davi, era o rei, era a máxima autoridade, manda buscá-la. A mulher simplesmente obedeceu, chamado do rei, tenho que ir. Foi para a casa dela, para a casa dele. E ele escreve uma carta. Urias saiu da guerra, foi em casa. E Davi perguntou: como é que está a guerra, Urias? Está bem, estamos vencendo, Joabe está bem na frente. Então está bom, muito bem, você agora vai para a tua casa, viu? Antes da mulher vir para a casa de Davi. Vai para a tua casa, toma o teu banho, vai descansar, vai deitar com a tua mulher, vai descansar. Urias não foi. Passou a noite na porta do rei. No outro dia falou a mesma coisa, também não foi. E disse para Davi: como eu irei para a minha casa tomar meu banho, descansar e deitar com a minha mulher, se Joabe, o meu senhor, está na guerra? Não tenho tal condição para fazer isto. Então Davi teve uma estratégia, uma astúcia. Então ele mesmo escreve uma carta para Joabe e manda o próprio Urias levar. E na carta estava escrito o seguinte: Joabe, coloque Urias na frente da batalha para que morra. Urias era um soldado tão fiel que ele não abriu a carta para ler, porque se tivesse aberto e lido, não entregaria Joabe. Mas ele era um soldado fiel, fiel ao seu general Joabe, fiel ao seu rei também. Entregou a carta a Joabe, Joabe estranhou aquilo, mas paciência, o rei mandou, está mandado, né? E colocou no outro dia Urias na frente da batalha, e ele morreu. Como sempre que vir um mensageiro ao rei, para informar o rei como estava a batalha. Então veio o mensageiro e disse: aconteceu isso e isso, os amonitas foram mais fortes do que nós, e nós perdemos alguns homens. E Joabe disse: olha, quando o rei ficar irado porque morreu muitos soldados israelitas, você diga o seguinte: olha, Urias também morreu. Olha a estratégia, olha a astúcia, olha o arranjo, olha a artimanha. E assim o mensageiro fez. Quando Davi ficou nervoso, por que chegaram tão perto da batalha, não sabia disso. Joabe, um general tão experiente. Aí o moço disse: olha, Urias, teu servo, também morreu. Também Urias morreu. Diga a Joabe para não se preocupar não, porque assim na batalha morre um, morre o outro também, isso é normal, fica tranquilo. O que eu queria é que Urias morresse. Tudo que você faz em oculto está nos anais de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Passou-se
Davi mandou chamar a mulher para ser sua mulher, Batseba. Segundo a história, segundo a Bíblia, era uma mulher muito bela, muito linda, e foi ser mulher de Davi ilicitamente, sem que Deus estivesse no negócio. E ela engravidou e teve um filho. E Natã disse para Davi: este teu filho morrerá. Então vocês notam que este acontecimento não veio o resultado negativo logo no outro dia, na outra semana, não. Deus esperou aquela mulher engravidar, aquela mulher passar 9 meses de gravidez, aquela mulher dar à luz àquela criança, para então mandar o profeta dar este recado. Quantas vezes você erra hoje e passa uma semana e um mês e Deus te visita, Deus te alegra, Deus te usa, e você acha: Deus já esqueceu do meu pecado. Cuidado, Deus não esquece de nada. Tudo que o homem semear, isto mesmo ele ceifará. E esta criança morreu daí poucos dias, 7 dias, se me falha a memória, 7 dias essa criança morreu. E Davi, antes dele morrer, jejuou, orou, passou a noite toda sem dormir. Mas depois que a criança morreu, ele disse: agora não tem mais jeito, morreu mesmo, adorou a Deus. Mas Natã disse para ele: tu fizeste isto em oculto, eu porém farei na presença de todo o teu povo. A partir de agora a espada não sairá mais da tua casa. Outro deitará com as tuas mulheres na presença de todos. Isto não demorou muito a acontecer. Dentro de alguns tempos, o seu filho, um dos seus filhos, comete um incesto, deita com a sua própria irmã. Daí a pouco Absalão, seu irmão mais velho, mandou matar o seu irmão. Esta revolta ficou no coração de Absalão. Tinha o seu sogro, que era chamado Aitofel, o homem mais conselheiro da nação. Este Aitofel era avô de Batseba, guardou mágoa no coração, guardou vingança no coração, aguardando uma oportunidade para se vingar. Absalão pediu para sair e lá ficou 3 anos, fugindo de Davi. Depois voltou para Jerusalém, ficou mais 2 anos sem ver o pai. Começou a se lamentar: já tem 5 anos que eu não vejo a face do meu pai. E foi se lamentar com Joabe. Joabe era o general, Joabe era o homem conceituado, o homem da presença do rei. Joabe, condoendo-se de Absalão, o levou a Davi. E Davi o perdoou. Já havia passado as mágoas, e para Deus consolar o coração de Davi, lhe nasce de Batseba o homem mais sábio que este mundo já viu, que é Salomão. Confortou o seu coração. Mas a consequência deste pecado de Davi, um pecado duplo, um homicídio e um adultério. Este pecado lhe causou consequências drásticas, como já estamos citando aqui, e ele teve que fugir de Absalão, porque Absalão passou a fazer politicagem em Israel. Depois de ser perdoado pelo pai, depois de ter cometido um assassinato, mesmo assim, o seu pai lhe perdoou, porque quem perdoa é perdoado, quem não perdoa não é perdoado. Começou a fazer politicagem, jogando o povo contra o rei, até que ele ganhou o terreno e ganhou a simpatia de Joabe, não, de outros generais, a simpatia de Aitofel, que era o seu conselheiro. Aitofel, que era conselheiro de Davi, passou a ser conselheiro de Absalão, aconselhando ele fazer isso, mais isso, mais isso. Ainda disse: coloque todas as mulheres no terraço e fique com elas todas, para que o teu pai saiba disso. Consequência de um pequeno pecado, que parece pequeno, mas as consequências são grandes.
queremos falar com estas palavras para meus jovens, meus queridos moços, minhas queridas moças. Não peque não. Não peque não. Lute com todas as tuas forças, com todas as tuas garras. Lute para não pecar, mas se pecares, tendes um advogado para com Deus, Jesus Cristo o justo. Mas não deixa este passarinho fazer ninho na tua cabeça, não. Chota ele, toca ele, tira ele da tua mente antes que ele desça para o teu coração. Que aí vai ser difícil tirar. Certo pregador, fazendo uma comparação, ele diz o seguinte: se Deus me der 10 homens que não tema a nada deste mundo a não ser a Deus, e que não odeie nada neste mundo a não ser o pecado, eu vencerei este mundo. Odeie o pecado, ame a Deus. Deus nos conhece. Uma pequena experiência, pequena no tamanho, mas de grande importância. Eu ainda era adolescente, meus 20 anos, adolescente não, jovem de 20 anos. Eu morava em casa do vaso irmão Ananias, como a maioria aqui sabe, por ordem do Senhor. E eu tinha uma ordem de Deus, que eu não poderia faltar nenhuma reunião na igreja. Culto de mocidade, culto de varoa, culto de varão, consagração de varoa, consagração da igreja, monte. Eu era proibido faltar qualquer reunião. Para isso, em 1969, o Senhor tomou o seu vaso e disse: ainda este ano te libertarei do trabalho material e nunca mais trabalharás para homem algum. Deus me escolheu para esta missão, como o pastor Luiz falou muito bem para nós nesta manhã. Definiu para nós o que é missão. Deus me deu uma missão. Missão de não trabalhar para homem nenhum e não ganhar um centavo durante alguns anos, mas trabalhando só para Deus. Mas numa véspera de consagração da igreja, num sábado, às 10 horas da manhã, era a consagração no santuário. E eu, uns 2 dias antes, havia feito alguma coisa, ou falado alguma coisa que entristecia a Deus. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia da redenção, nós que somos o templo do Espírito Santo, também nos entristecemos. Ficamos amuados pelo canto, não temos graça para orar, para nada, ficamos envergonhados sem ver ninguém. Mas Deus está presente, como foi dito no princípio, bem pertinho de nós. Chegou na véspera deste sábado, à noite, já uns 2 dias sem orar, sem condição nenhuma de dobrar os meus joelhos e conversar com Deus. Naquela noite eu dobrei meu joelho na cama e fiz esta oração: Senhor, eu te peço que esta noite nunca mais acabe, em nome de Jesus. A minha oração foi só essa. Eu queria dormir e nunca mais acordar. Dormi, Deus me deu um sono maravilhoso, dormi a noite toda, no outro dia acordei. Quando eu acordei, veio à minha mente os meus pecados, veio à minha mente tudo que eu tinha entristecido ao Espírito Santo. Falei: acordei, eu não queria acordar. E hoje é sábado, falta 1 hora para a reunião, mas eu não posso ir. Aí o Espírito Santo falava mais forte no meu coração: mas tu tens que ir. Não, mas eu não posso ir. Não, mas tu tens que ir. Foi uma luta da carne contra o Espírito muito ferrenha. Olha, irmãos, eu botei o paletó e a gravata, algumas vezes fui ao portão e voltei. Chegar no portão: não dá, eu não posso. Posso ir no culto de jejum e consagração, eu não estou bem.
Eu estou em falta com meu Deus, ainda não recebi o perdão, porque ainda não tive graça, não tive força para pedir perdão com fé e ser perdoado, porque Deus leva 1/1000 de segundo para perdoar o nosso pecado. Leva muito tempo não. Isto é, em certas ocasiões, porque eu já entristeci a Deus uma vez também, muito terrivelmente, envolvendo o vaso de Deus, e eu passei 8 dias pedindo perdão. Cada dia Deus me perdoava uma porcentagem, até que fez 100% de perdão, mas eu sei o que eu passei durante 8 dias. Mas voltando a este caso, até que o Espírito venceu, e eu fui para o santuário. Cheguei uns 5 minutos após a reunião, para que ninguém falasse comigo, e eu não falasse com ninguém. E fui lá para o cantinho, ajoelhei, não falei nada não, mas ajoelhei, né? Pelo menos ajoelhar você já está numa posição que agrada a Deus. Começou o trabalho, louvores, orações. De repente o Senhor tomou um vaso, um poder muito grande, saudosa memória, já está na glória. E eu tinha o gravador para gravar, um gravador que a igreja havia comprado. E eu fui gravar a minha própria sentença. E o Senhor quase rebentou aquele vaso de tanto poder, de tanta glória naquela vida. E a primeira palavra foi esta: jovem. Falei: agora, sentença está dada. A segunda palavra, depois que demorou mais alguns segundos, a próxima palavra: eu conheço a tua natureza. Mas, este mas aí é muito importante, mas dado ao teu zelo, jamais deixarei de pegar em tuas mãos. Irmãos, que alívio! O alívio do perdão. Bem-aventurado o homem a quem Deus perdoa e não imputa pecado. Bem-aventurado o homem que está sempre perdoado por Deus, porque o perdão nos traz paz, o perdão nos traz alegria, o perdão nos traz força, o perdão nos traz entusiasmo para fazer a obra de Deus. Mas um homem em pecado, alguém em pecado, é uma separação. E longe de Deus, irmãos, só a tristeza. Longe de Deus só a dor. Longe de Deus só a vergonha, desprezo. Mas na presença de Deus há gozo, paz e alegria. Então, minha amada irmã, minha amada jovem, meu amado jovem, moço, luta para não pecar. Luta mesmo. Se Davi tivesse ido para a guerra, ele não teria morrido. Tenho certeza disso, porque Deus tinha um plano na sua vida, e ele não teria pecado, e sofreu o resto da vida, fugindo do seu próprio filho, sendo apedrejado por Simei. Joabe queria matar Simei. Davi reconheceu sua culpa, humilhantemente ele disse: não faças nada, Simei, porque Deus mandou Simei me apedrejar. E quando a gente peca, tudo vira contra a gente. A mulher, o filho, a esposa, a ovelha, o pastor, o diácono, o porteiro, o patrão, o vizinho, vira um inferno. Então a minha palavra é esta: ore. Você quer vencer na tua vida? Jejue. Eu me lembro que o pastor perguntou aqui, não perguntou não, ele falando: por certo, muita gente aqui jejuou para este congresso, para este retiro. Uma meia dúzia disse assim, amém. Eu senti uma meia dúzia dizendo amém. Falei, pelo menos uma meia dúzia jejuou. E ele continuou a sua palavra e disse: eu tenho certeza que muitos aqui oraram por esse retiro. Aí aumentou, amém, aumentou mais o volume. E se ele tivesse perguntado quem não orou, talvez aumentasse o volume. Mas nós viemos aqui, irmão, para buscar de Deus força, graça, fé, coragem, para vencer a tua mocidade, tanto moça como rapaz. Mas não desista não.
Deus tem o prazer de perdoar, mas as consequências do pecado, elas vêm. E o Senhor falando para nós, há muitos anos, Ele disse: eu perdoo, mas cobro. Olha, irmãos, eu custei muito tempo para entender esta palavra. Eu mesmo copiei esta profecia e não consegui entendê-la. Mas depois o Senhor nos mostrou, creio que o Senhor tem me mostrado, que quando a gente peca, que nós nos arrependemos, recebemos o perdão da igreja e consequentemente recebemos o perdão de Deus, para continuarmos sendo abençoados e usados por Deus, mas a consequência daquele pecado, ela vem. Só que você está imbuído na glória de Deus, na bênção de Deus, na alegria do Espírito Santo, você apanha e não sente. Você sofre as consequências do pecado, mas alegre, dando glória a Deus e dizendo: Senhor, justo és tu. É por isso que muitos estão por aí, irmãos, sem rumo, sem destino, não tem mais forças para voltar, porque deixaram acumular pecados. Deixou o pecado acumular. Pecado acumulado é difícil conseguir o perdão, porque a humilhação é dupla, a humilhação é maior, o reconhecimento tem que ser duplo, fica mais difícil para você, e o Espírito Santo se entristece, se afasta. Você, sem a graça de Deus, sem a unção do Espírito Santo, você não tem condição nem de orar, porque é o Espírito Santo que intercede por nós. Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele que nos ensina a orar, o Espírito Santo. Por isso está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Meu jovem, lute, sofra calado, deixa sair as suas mágoas pelos teus olhos, fecha a tua boca, espere em Deus, porque aqueles que esperam no Senhor serão como um monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Encerro por aqui, que Deus nos abençoe a todos vocês, e este retiro que começou foi aberto com chave de ouro. O Senhor já visitou alguns corações, o meu também já visitou. Esperamos que nos períodos subsequentes Deus ainda tem muito mais para nós. Fique na expectativa, não brinque não, não dê bobeira não, seja crente bobo não, seja crente inteligente, e que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.